O que você quer? O que é? O que você deseja? Escreve ali. É um carro? O que você deseja para o ano? Nós vamos fazer a meta principal. O que você deseja? Tua meta principal. O que é? É ser o livro mais vendido do Brasil, ter um aumento de salário, ganhar X de comissão, o que é, né? Trocar de carro, cocriar a alma gêmea. Qual é? Nós vamos trabalhar em cima de um objetivo central. Olha lá a ferramenta que está na tela ali para vocês. Então, o que você quer? O que está acontecendo? O que está acontecendo, gente, é o quê? É o diagnóstico. O objetivo é o que você quer. O que está acontecendo? O que é? Quem? Quando? Onde? Quanto? Causas? O que acontece se eu não fizer? Olha que lindo. O que eu quero? Um carro. Olha lá, meu objetivo é trocar de carro. Ou fazer R$1 milhão. Ok, quero fazer 1 milhão. O que está acontecendo? Diagnóstico. Quais são as causas? O que acontecer se eu não fizer isso? Tem alguma coisa que pode acontecer? Quando eu quero? Onde? Onde? Quando? Eu posso especificar? Pode. No detalhamento de clareza, sim. Depois vem a técnica. Na técnica, a gente trabalha com o objetivo final, permitindo com que essas informações cheguem até você. Então, olha só a diferença. Eu faço um detalhamento para ter clareza sobre o meu sonho. Para ter clareza. E alguns de vocês podem perguntar o seguinte: mas eu não tenho infinitas possibilidades? Mas não é que mas me falaram, me ensinaram que eu não tenho que me preocupar com como. O como não tem que mesmo. Porque, de alguma forma, a lógica é o seguinte: de alguma forma, isso vai chegar até você. Mas o como, a clareza é a clareza, o como, a clareza, o como, são as ações, os comportamentos necessários para que possa chegar até você. Então, tem que ter detalhamento de clareza. A clareza traz o foco. O foco traz a imagem, o filme. E quando você está escrevendo, você vai dando infinitas ideias, caminhos para o universo fazer isso para você. Tá bom? O que você pode fazer? Eu adoro essa parte. O que você pode fazer? São as gerações alternativas. Eu já fiz isso com os meus metacocriadores. Por exemplo, eu quero 10 mil alunos. O que eu posso fazer? Eu lembro que quando chegou aqui eu dei esse exemplo. Aí eu falei assim, eu vou ter que gravar todos os dias para o YouTube. Eu vou fazer lives, não sei o quê. Então, o que eu posso fazer? Quais alternativas eu posso estar? Estar aqui nesse final de semana é o que você pode fazer para aumentar as probabilidades desse sonho acontecer. Eu posso ler um livro, eu posso fazer o treinamento da Elaine, porque se eu mudar mais rápido, aumentar minha frequência mais rápido, eu vou chegar mais rápido aonde eu quero, né? Então, na verdade, é a análise, a geração de alternativas. E eu lembro que um dia eu fiz esse método aqui com os meus metacocriadores, dando apenas os exemplos para eles, e eu listei lá, em minutos, 5 coisas que eu poderia fazer. Lembrei que eu falei assim, eu posso fazer meditação da manhã, como coisas que eu poderia fazer dentro da minha área, né? Vou acordar às 7 horas da manhã. Não gosto de acordar às 7 horas da manhã. Eu sou dorminhoca. Eu não sou essa que acorda às 5 horas da manhã. Eu acordo. Por quê? Porque eu funciono à noite. Não adianta você querer pegar uma onda de modinha. Porque todo mundo falou que é legal acordar às 5 horas da manhã. É legal para ele. Que ótimo que é para ele. Para mim não é. Deus o livre. Meu Deus, eu quero estar no 5º sono, roncando essa hora. E talvez um dia eu vou querer acordar às 5 horas da manhã, que eu acredito sim que eu vou querer. Mas hoje eu não quero. Hoje eu coloco os meus filhos dormir e eu preciso trabalhar à noite. É o momento em que eu tenho inspiração, é o momento em que eu produzo, é o momento em que eu estou ligada nos 220. Então, se eu vou dormir mais tarde, eu acordo mais tarde com muito orgulho. Acordar às 7 da manhã seria um pequeno sacrifício que eu faria por uma meta, por um propósito. De novo, eu vou acordar mais cedo em algum momento da minha vida? Vou, quando eu quiser mudar. E assim, eu vou mudar o tempo todo. Talvez, por exemplo, quando eu estou na praia, eu gosto de acordar mais cedo, vou caminhar e tal. Mas eu estou numa outra rotina de trabalho. E é isso que você tem que entender. As modinhas funcionam para você?
Se você gosta de acordar às 5 da manhã, eu acho isso incrível e eu invejo muito você. Mas é quem inveja branca, né? Inveja maravilhosa, porque sim, eu adoraria se eu tivesse uma rotina diferente. Então eu me conheço, eu sei como é que eu produzo e eu uso o meu sistema imunológico a meu favor. Não adianta você dormir tarde e acordar cedo, porque você vai morrer. Não tem nada de legal nisso, porque você precisa descansar. Então vamos lá. Então, quais são as alternativas? Todas as ações que você pode estar fazendo para chegar mais próximo da tua meta. E a vontade, o que você vai fazer, que é muito semelhante aqui para mim. Mas o que você pode, quando, como, são os obstáculos, as probabilidades de fazer. Se eu acordar cedo e dormir tarde, quais são os obstáculos que eu tenho? Então, a gente mede aqui, tá? Então, o que? Objetivos, etapas... eu vou falando e você vai preenchendo, tá? Olha só que lindo, porque que essa é a 5W2Hs da cocriação. Porque aqui tem o que eu preciso perdoar, agradecer, apreciar, reconhecer, amar e honrar. Ai, que lindo, né? Por quê? O que? Eu quero cocriar o quê? 1 milhão. Ok, mas quem eu preciso perdoar? Mas quem eu preciso ser grato? Mas quem eu tenho que apreciar mais? Quem eu tenho que reconhecer? Quem eu tenho que amar? Quem eu tenho que honrar? Bingo! Bingo! Quem fez um bingo? Então você vai aprender que é possível extrair os indicadores do teu sonho, porque isso são OKRs, né? São os nossos indicadores, porém, da nossa meta. Os indicadores avaliando a conquista de cada período, comparando o quanto você está distante do teu sonho. Lembra que eu falei para vocês o seguinte: como vocês podem mensurar e saber se o cocriador milionário valeu a pena? Como? Porque eu dei para vocês um indicador. Eu falei o seguinte: a cada bingo vale 1 milhão. Se a cada bingo vale 1 milhão e você já fez 10 milhões, você concorda que você consegue mensurar e medir o valor da minha performance aqui? Eu te dei um indicador. Então, esses indicadores mostram se você está próximo ou longe do teu sonho. Então, visualizar as tuas metas, onde você quer chegar é importante e tem que finalizar sempre com a visualização. Mas é preciso entender que é preciso planejar primeiro. Você precisa escrever. Eu não sigo a ferramentazinha, como eu já mostrei várias vezes para vocês, e é muito legal porque lá na pastinha, gente... Lá na pasta da praia, que tem férias, eu também mostrei minhas agendas. De abril, quando eu escrevi, eu fiz essa ferramenta aqui em abril para emagrecer. E eu coloquei lá: você está disposta a perder o teu sono precioso? Acordando mais cedo para ir para a academia, para ir caminhar? Estou. Então, eu fiz exatamente esse método aqui, essa matriz da cocriação, a 5W2H. Lá na minha agenda, eu não uso a ferramenta porque eu sei ela de cor, mas eu escrevo ela na agenda. É como se vocês desenhassem ali na agendazinha essa ferramenta aqui e você simplesmente preenchesse. Eu mostrei lá nos meus stories, porque a agenda estava lá na praia. E eu abri a agenda e eu encontrei exatamente isso, e a partir dali eu inicio o meu processo de emagrecimento, né? Então, é preciso planejar, porque quando você escreve, você torna a onda partícula. Bingo! Então é necessário escrever, lógico, tem que escrever. Escrever é tirar a meta da imaginação, da onda, e tornar a meta partícula. Dentro do meu curso, eu também ensino você desenhar. Tem muitas ferramentas, eu estou falando só de escrever. Desenhar é importante, né? Tem muitas coisas legais. Colorir o sonho, né? Colorir, de estar pintando também, porque por que escrever é importante? Porque você sai de uma faculdade mental, de um nível de consciência, e você traz para visual, você consegue ouvir a tua escrita, você consegue sentir, porque está escrevendo, tem sinestesia. E o bingo do escrever tem o quê? Tem o quê? Sinestesia. Eu estou tocando, sentindo, escrevendo, né? Então, quando você escreve, aí hoje eu entendo. Hoje eu entendo por quê? Porque você tira da onda e traz para a partícula. Tem 10 mil chances a mais.
na verdade seriam 3, né? 3 vezes mais, que é o auditivo, pode trazer pelo computador daí, que é o auditivo, o visual e a sinestesia. Então você triplica a chance de materialização. Então você identifica aonde você está, que é o teu plano A, e aonde você quer chegar. Quando você quer chegar? Quanto tempo? É legal colocar o quando? Sim e não. Aí teria que ter uma aula sobre isso. Mas eu sempre coloco quando. Tem pessoas que não podem colocar quando. Por quê? Porque são vítimas. Para mim, o quando me deixa direcionada para aquilo que eu quero. Eu preciso saber quando. Você pode ir lendo, não estou acompanhando muito ali, tá? Eu preciso saber quando, assim, ó, eu quero... Por exemplo, a minha meta no Holo10 são 10 mil alunos. Eu sei que eu quero 10 mil alunos, eu sei qual o propósito disso, eu sei quando que eu quero. Então eu tenho tudo isso já planejado. É como assim, ó, o que eu quero? 10 mil alunos no Holo10. Por quê? Porque eu quero transformar a vida de 10 mil pessoas. Perceberam como essa ferramenta aqui, ela já dá o significado, a justificativa, o desafio, o benefício? Onde é o marketing digital, é o meu curso online, né? Quando? A data, a princípio, eu não posso falar. Mas ok, eu tenho lá a data. A princípio é abril, né? Mas a gente está com uma reestruturação devido a uma mudança de plataforma. Beleza, vamos lá. Quem faz parte do meu sonho para eu poder alcançar 10 mil alunos? Jack, meu marido, meus filhos, minha equipe principalmente estratégica. Sem essas pessoas eu não bato a minha meta. Então bato a minha meta porque vou fazer muito esforço. Mas as pessoas fazem parte, precisa ser o sonho delas também. A Rafa, por exemplo, que trabalha no projeto com tantos vídeos, ela também faz parte das pessoas que estão envolvidas ali. Essas pessoas influenciam o meu sonho numa pequena porcentagem, mas sim, porque elas estão envolvidas energeticamente com o meu sonho. Tem sonhos, por exemplo, emagrecer e ter o corpo que eu sempre sonhei. Depende de mim, dane-se os outros. Depende só de mim. Eu não posso dizer, não, meu marido está envolvido porque ele come tal coisa. Dane-se ele, eu como o que eu quiser. Meus filhos não sei o que, dane-se eles, eu como o que eu quiser. Dane-se eu. Porque quantas vezes eles estavam lá comendo comidinhas que eu gostaria de comer e eu estava aqui focada no meu desejo de longo prazo. Meu desejo de longo prazo era o quê? Meu desejo de longo prazo era ter o corpo dos meus sonhos. E para isso eu tinha que dizer não aos desejos de curto prazo. A pesquisa é um estudo científico realizado pela Universidade Norte-Americana Wiley, datada em 1953. O resultado é, surpreendentemente, um estudo sobre orientação de metas. Um grupo de alunos graduados foi entrevistado e respondeu se tinha suas metas claras e anotadas com um plano para atingi-las. Um plano, uma técnica 5W2Hs. Não é a pesquisa, eu estou criando, tá? Então, eles responderam se eles tinham as metas anotadas e um plano, que o plano é esse que eu estou te dando. Legal, pasmem. 3% tinham tais metas anotadas e planejadas. De 10 mil pessoas, 3% delas tinham metas anotadas e planejadas. Volta para 2020. Eu tinha as minhas metas para o ano de 2020 anotadas e planejadas. Em março, o mundo parou. O mundo parou pela primeira vez desde que eu nasci. Mas as minhas metas estavam no papel e planejadas. E pela primeira vez na vida eu vou falar. A minha meta em um dos meus negócios para o ano de 2020 era um faturamento de 33 milhões de reais. 33, né, Jaque? Nós temos a mensagem do dia que eu falei para ela, essa é a minha meta, está indo para o mesmo lugar? Porque eu equalizo minha meta com ela. No início de dezembro, eu bati 33 milhões de faturamento nessa empresa. Bingo. E significa que as metas desse ano são 2 vezes maiores. Existiu pandemia, crise, o mundo parou, mas a Elaine não saiu da rota. A Elaine cumpriu o planejamento que ela havia desenhado em janeiro? Não. Eu fiz um outro caminho. Eu fiz uma outra rota. Mas existia um número que a Elaine buscava. E a Elaine alcançou no início de janeiro. Então,
no início de dezembro. Um mês antes de acabar o ano, 3% tinham as metas anotadas. O estudo prossegue e 20 anos, não foi 10, mas eu sabia a essência da pesquisa. 20 anos mais tarde, em 1973, eu era um óvulo ainda. Eu era um óvulo, gente. Ou não, né? Vai ver que eu estava viva, morri e encarnei. Ai, que demais pensar essas coisas. Talvez eu fosse aqui um dos pesquisados. Os pesquisadores voltaram a entrevistar os membros da turma de graduados em 1953. Prepare o seu coração para o resultado. Descobriram que os salários dos 3% que tinham suas metas, há 20 anos atrás, somava mais do que 97% dos que não tinham suas metas anotadas. Além dos salários incrivelmente superiores, o nível de felicidade que os graduados sentiam também era superior a 3% nos 3% que tinham as metas escritas. Além dos salários, o nível de felicidade. Nem me lembrava dessa parte. Esse é o poder das metas. Uma meta clara, uma meta arrojada, para que você tenha vontade de acordar cedo de manhã, ficar até mais tarde, né? Ficar longe da sua família, como eu estou nesse momento. Tem que ser uma meta que te desafie, uma meta que possa transformar a tua vida e a vida de outras pessoas. E depois segue. Acho que é legal a gente já copiar, criar um gráfico com isso aqui, pedir para a equipe criar um gráfico para a gente colocar lá essa pesquisa. Viram que legal? Se você gostou desse vídeo, tenho 2 sugestões incríveis para continuar aprendendo e explorando esse assunto. Tenho certeza de que elas vão te ajudar a enxergar ainda mais possibilidades. Um beijo de luz, amo você!